Convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Quero convidar você a abri-la. Capítulo de número 12. Eclesiastes, o capítulo é o número 12. Essa semana passada foi um domingo muito intenso e muito bom. Foi assim, gostoso demais. Eu me senti maravilhado com o domingo passado. E a cada domingo que a gente passa, me parece que, pelo menos na minha experiência, Deus tem trabalhado demais com a gente e feito a gente entender algumas coisas e algumas dinâmicas maravilhosas. E domingo passado, a gente cantou aqui algumas canções, das quais elas foram tão necessárias para mim, nessa semana que a gente se iniciou. Caio, por favor, estou te mandando aí. A última primeiro e depois a outra, por favor. E foi uma semana bem difícil para mim, essa semana que passou. Eu e minha esposa, acabou o culto domingo, a gente cantou demais. Se a tempestade, o vento forte, se as coisas vierem contra nós, fique em paz, elas não vão mudar e nem desviar a nossa fé. Mas infelizmente, como é comum, e a gente vai entender isso, eu tive que lidar com uma perda, um falecimento, na terça-feira. E às vezes eu sempre falo para vocês de falecimento de pessoas, que eu faço velório, ou de alguém, mas terça-feira agora na segunda-feira fomos para Sorocaba levar a nossa cachorrinha, que conviveu com a gente 12 anos, e infelizmente ela faleceu no momento da cirurgia. Depois ela ficou um pouco ainda com a gente, mas não resistiu. Ela tinha aí 1 ano de idade, e ela faleceu com 12 anos. Ela foi com a gente para Maringá, ela foi com a gente para Sorocaba, ela veio com a gente para São Manuel, mas ela foi embora. E eu, nesses dias de terça, quarta, quinta e sexta, além de ficar com a maior parte do tempo em silêncio, a minha mente fica trabalhando, e eu pude aprender algumas coisas e refletir em algumas coisas nessa semana, com a vida desse cachorrinho na minha vida, mas também com a convivência, com a morte desse bichinho, que eu costumo chamar de anjo de 4 patas, que virou estrelinha.
Fique em paz, eu não vou fazer uma devoção a bicho. Mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela nos conta muitas histórias. E muitas histórias mostram que Deus se utiliza da sua criação para falar com a gente. E eu não sei você, mas bichinhos conversam com a gente, né? Gato, cachorro, cavalo, ou qualquer outro animal que você tem mais estima. Até porque a própria natureza, diz o texto bíblico, que ela ruge, ela fala, a natureza manifesta a glória de Deus. E nesses dias de reflexão, eu apontei algumas e eu gostaria de convidar você para a gente entrar nessas reflexões. Em base do texto de Eclesiastes capítulo 12, o que eu refleti nesses dias e o que eu aprendi nesses dias. Eclesiastes capítulo 12, coloca por favor, Caio, no versículo 1. O texto diz mais ou menos assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis, ou em outra tradução, antes que venham os maus dias, e se aproximem os anos em que você talvez vá dizer: não tenho satisfação mais neles. Talvez uma atualização seria: lembra-te do teu Criador. E aqui a palavra não é para os filhos, mas é para todos nós, filhos e quem não é filho. Criador, nos dias que ainda você pode, antes que cheguem os dias maus. E aí, diante dos dias maus, você olhe para os dias, para a demanda da semana, do dia, no meu caso, e talvez saia dos teus lábios a seguinte expressão: não tenho prazer nesses dias mais, não quero mais viver. O texto continua, por favor, Caio, versículo 2. Ele começa a fazer um paralelo entre a palavra antes e o meu e o seu estilo de vida. Ele começa a tratar, sábio Salomão, um pouco desse pormenor do antes, e ele repete isso por várias vezes até o versículo 8, que é onde nós vamos ler. E talvez perceba que ele não está falando um pouquinho da gente, das nossas caminhadas de vida, envelhecimento, vivendo um pouco mais, até o final. Olha o que diz o texto: antes que escureçam o sol e a lua, as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os seus moedores, por serem já poucos, e aqueles que olham pelas janelas começam a enxergar embaçado, problema de visão, coluna e com os nossos dentes. Versículo 4: quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parece fraco para você, os teus ouvidos também envelheceram. Quando você tiver medo de altura, dos perigos da rua, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for peso, e o desejo já não se despertar mais, não quero mais viver, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se do teu Criador, antes que se rompa o cordão de prata, antes que se quebre a taça de ouro,
antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço, e o pó volte à terra que o era, e o espírito volta para Deus. Talvez o versículo 6 é o que você vê às vezes em lápides ou nos velórios, onde nós temos ali um corpo que a gente está se despedindo e o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Mas esse texto tem como máxima para a gente pensar e meditar hoje sobre algumas verdades que de repente a gente precisa aprender antes que a gente fique mais velho. E eu não sei se você, como jovem, adolescente, jovem, teimoso que nem eu, a mãe falava e a gente não dava ouvido. A Bíblia fala e a gente não faz o que a Bíblia manda fazer. Pessoas boas que querem o nosso bem nos instruem e a gente insiste em ouvir o nosso coração, ou os amigos que não estão nem aí e não ouve aquilo que é a palavra, o que os pais nos dizem. Por isso que ele coloca a sequência nessa expectativa: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ou seja, agora que você consegue fazer conexões muito importantes sobre a vida e sobre o amanhã e sobre o que você já passou, ou seja, você tem vislumbre pela frente, avalie agora o jeito que você vai viver. E diante desse texto e tantos outros que eu quero trazer para você, eu aprendi alguma coisa essa semana com a partida da Daunita, o nosso cachorrinho. A primeira verdade que eu queria que você guardasse, o que eu desejo que você leve para casa é que, deixa a foto lá por favor, Caio. O dia mau vem para todos, inclusive para pastor. Porque às vezes a gente fica nessa expectativa da gente estar cantando aqui, né? Vamos lutar, vamos vencer. E vocês acham que a gente que vem para cá, a gente que sobe aqui, a gente que prega, a gente que ministra, talvez, não sei na sua ideia, o que você imagina disso, mas a gente acha que pastor não tem problema, né? Pastor tem dificuldade, sim. Eu tenho. Todos os pastores têm. Porque quando a Bíblia diz que o dia mau chegou aqui, antes que cheguem os maus dias, é porque é claro e evidente que os maus dias fazem parte da minha e da sua história. Jesus nos alertava em Mateus capítulo 6, exatamente no versículo 34, quando ele diz, depois do 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Viva o principal, o dia, deixe cada dia o seu mal. Cada dia trará sobre si ou para nós a maldade dele, porque o dia é mau. O salmista também nos diz, no Salmo de número 30, versículo 5, quando ele nos orienta, dizendo, o choro pode durar uma noite, dizendo, tu vais chorar. A gente vai sofrer. Vão ter dias em meio à semana que a gente não planeja, a gente não se impressiona, a gente não ajusta, a gente não quer nem que eles apareçam, mas de alguma forma talvez eles vão surgir. Dias maus fazem parte da nossa vida. Jesus nos ensina em João capítulo 16, versículo 33, no mundo vocês vão ter aflições. E aí? Como você reage ao dia mau? Talvez você possa estar vindo na igreja hoje pela primeira vez, ou estar vindo aqui várias vezes, mas eu não sei se você tinha ouvido essa verdade. O dia mau chega para todos nós. Eu espero que a sua semana não seja ruim, mas também espero que você tenha consciência de que pode ser que um dos dias, ou os seus dias nessa semana que se inicia, sejam difíceis de vivê-los. Como foi a minha?
A maior tristeza talvez do meu coração é você, e eu ouvi isso de uma pessoa, na época da pandemia, e em um outro momento também, que ela diz: eu levei o meu esposo, ele foi de carro, eu fui com ele, fomos ao hospital, ele entrou andando, e saiu numa caixa. Eu entendi isso. O dia mal às vezes faz a gente chegar com gente, pessoas, ou até mesmo com um bichinho, olhando para você, e você volta com ele numa caixa. Eu não sei o que é dia mal vai vir e quando ele vem, mas eu preciso te dizer essa verdade: todos nós vamos enfrentar dias maus. A segunda coisa que eu aprendi, e aprendi com Salomão também, no capítulo de número 3, quando o sábio Salomão fala que há um tempo determinado para todas as coisas. E quando ele fala sobre isso, ele está querendo ensinar a gente que é tempo de rir, tempo de chorar, é tempo de abraçar, deixar de abraçar. Mas a proposta no original de Eclesiastes não está dizendo só sobre ações, sobre verbos, como nós falamos ontem. Mas quando ele diz que há um tempo determinado, a segunda coisa que eu aprendi é que tudo tem a sua validade. Tem coisas que duram mais, tem coisas que duram menos. Por exemplo, se você observar, o carro talvez dure um pouco mais do que uma lâmpada. Nós trocamos as lâmpadas do nosso espaço ali, depois da parede, porque esses dias queimou e durou 3 anos. Coisas duram pouco às vezes. Ou às vezes pode ser que por causa das nossas displicências, elas caem e quebram e duram pouco. O carro dura um pouco mais. Ou seja, o que Salomão está ensinando a gente é que tudo tem um prazo e a gente precisa entender, viver e respeitar prazos de coisas. Como por exemplo, no meu caso, essa semana, bichinhos têm prazos. Passarinhos têm prazos. Eu tive um passarinho chamado Geminha, foi assassinado por um gavião. Olha. Cachorros duram 12, 15, 17, 18, mais fardado, 18 a 20 anos alguns. A baleia da Groenlândia, acho que é isso, Guatemala, eu não lembro a baleia lá, dura 200 anos. Mas aquilo que a gente tem por perto, muitas vezes dura muito pouco. E a gente gostaria que eles durassem mais do que a gente imagina, os nossos bichinhos, sim ou não? E a gente tem esse desejo, e talvez errado ou não, não é o momento de falar dessa esfera, mas a gente fica na expectativa de que, mas tem que durar mais, a gente investe, coloca ali, gasta dinheiro e tal, tudo na expectativa de que o tempo de validade seja aumentado. Porque faz bem para a gente. Mas segundo a própria palavra de Deus, no livro de Salmo, capítulo 90, leia ele com calma essa semana. Ele fala sobre a brevidade da vida humana. As coisas têm um tempo, os bichinhos têm o seu tempo, e as pessoas têm a sua validade. Às vezes a validade das pessoas ultrapassam a nossa mentalidade, porque às vezes o comum, e é o básico que nós elementarmente imaginamos, é que os filhos vão depois dos pais, os avós, os pais e os filhos. Não é mais ou menos assim o comum? Mas de vez em quando somos atropelados e os filhos vão antes que os pais se vão, e pais têm que enterrar
Filhos, isso dói. A última conversa que eu tive sobre isso foi com a Dona Vera, nossa vizinha, e tenho falado várias vezes com ela, porque eu sei que a pessoa com quem ela convivia, o André, grande amigo, ano passado faleceu, e é o segundo filho da Dona Vera que ela tem que se despedir. Por isso que às vezes, quando é a bisavó, se torna um pouco mais confortante a convivência, porque a idade está avançada. Mas quando é alguém que nós imaginamos, planejamos e falamos, isso aqui vai crescer, vai casar, vai dar filhos, vai viver, e de repente, como filho do pastor Marcelo, da segunda de Avaré, uma criança morre engasgada, e você tem que levar seu filho para o túmulo. Como é que a gente faz? O grande problema, talvez, desse segundo momento que eu aprendi, é que a gente se esquece que tudo tem um tempo, tudo tem prazo. A gente se esquece que tanto coisas quanto bichos e pessoas têm um prazo, têm uma caminhada, têm um propósito de estar aqui. A gente precisa, desde o início da nossa caminhada, perceber isso e achar o propósito para a gente não perder o tempo que a gente tem com eles. Há um terceiro caminho que eu aprendi essa semana, que eu refleti, e depois eu quero tirar desafios do que aprendi. Se o primeiro é que o dia mau vem para todos, o segundo é que tudo tem seu tempo, sua validade, o terceiro é que a dor só é medida por quem sente. A dor que eu senti e sinto esses dias é diferente da que você sente. Talvez alguns, e eu acredito que seja comum, poxa, o pastor está chorando por causa de um cachorro. É verdade, irmão. Fiquei mal. Como fico mal por causa de gente que morre, como fico mal por causa de amigos, como fico mal de pessoas estranhas. Eu sou assim sensível e eu não consigo ver alegria em morte de ninguém. Mas a dor é a medida do que a gente sente, porque ela é individual. E ela tem a ver com a minha vida, com a relação que tenho com aquilo que eu sinto. Por isso, com coisas, por exemplo, quando eu bati o Corolla, voltando à história do Corolla, que nem tenho mais. Gente, eu fiquei mal uns 2 dias. As mulheres nem ligam, minha mulher para quê? Mas fala com um homem que bate o seu carro, para você ver. O Fabião bateu a caminhoneta dele, meu Deus. É porque a gente gosta. Diferente talvez das mulheres, que gostam também, mas não tem um afeto tão grande com o carro. Mas quando bateu o carro, eu olhei e falei, Jesus, não tinha um detalhezinho. É claro que na hora eu saí, fui ajudar o rapaz, levamos no hospital, Juliano estava comigo lá, né, Ju, lembra? Vamos lá, ajudamos tudo, mas depois eu olhei para o carro e falei, que dó. Alguém olha assim, eu olhando para o carro, o que aconteceu? Por que ele está sofrendo por causa do carro? Porque a gente sofre, irmão. Porque a dor, ela está na medida de quem sente e da relação que ele tem com aquele objeto, no caso, um carro. Penso vocês, mulheres, quando vocês estão andando num lindo, maravilhoso sapato de salto, o salto quebra, você fala, não quero mais isso. Fala, não, meu sapato. Se fosse comigo, eu falo, é só um sapato. É só um carro. Mas para quem perde, quem sente, a dor é difícil. Mas também a dor tem a ver com pessoas, né? E eu me recordo em 2 Samuel, quando falamos sobre isso alguns dias atrás, sobre a morte de Absalão. E quando Davi estava chorando a morte de Absalão, a morte do seu filho, sendo mal, Absalão foi mal naquela circunstância, acabou morrendo. O general da tropa que acabara de enfrentar o exército de Absalão, chegou lá e falou para Davi que ele morreu, e Davi começou a chorar, e aquele homem, o general, brigou com Davi, falou, viu, para que fazer isso?
O pessoal está bravo lá porque eles lutaram por você e tal, e você está chorando a dor aqui. Isso é tão evidente que parece que quem está pertinho da gente, mesmo tão próximo, não consegue sentir a nossa dor. Porque dor não é algo que a gente compartilha. Não tem como a gente compartilhar nossas dores. Por isso que a gente tem que passar pelo luto, mesmo sendo um luto, perdendo um objeto, perdendo um bichinho, ou perdendo uma pessoa da família, a gente tem que elaborar os lutos. Se você não sabe, talvez, quais são esses caminhos, eu quero te ajudar, porque eu passei por isso esses dias. A primeira ação e reação nossa, quando perdemos alguém, quando temos que ter o luto, é a negação. Não, não pode ser. Olhando para essas etapas, eu percebi que até no carro, eu passei por isso. Falei, não pode ser, esse cara não bateu no meu carro. Negação. Quando a gente perdeu a Daunita, a gente negava, dizendo, Senhor, mas ela estava boa. Não pode ter acontecido. Lá no hospital, a gente tentando e ajudando, mas não deu. A segunda fase do luto, talvez, é a indignação. Por quê? E a indignação de vários caminhos. Olhando para cima, porque, Senhor, você tem tanto cachorro ruim por aí, e o Senhor foi levar a minha. Ou talvez tem tanta gente ruim aí, você foi levar o meu filho. Tem tantos pais que abandonam os seus filhos, e os meus nunca me deixaram, e o Senhor permitiu que meus pais fossem embora. O terceiro trajeto para a gente elaborar o nosso luto é a barganha. E essa acontece em meio à caminhada sabida que será luto, mas ainda não efetivada. A gente fica, Senhor, me leva, ou leva a mim, ou o que precisa fazer, quanto custa, e a gente tenta barganhar para fazer com que a gente não passe por aquele transtorno, aquela problemática do luto. E se eu tivesse virado aqui? E se de repente, tivesse ficado em casa? E se? Talvez seja a parte mais difícil, creio eu, do luto, é essa hora da gente usar da palavra se. E achar que se você tivesse tomado um outro rumo, você teria feito algo diferente. Aqui eu paro e te dou uma pausa para você entender uma frase. Aqueles que têm Deus sob controle de todas as coisas devem ficar longe do si. Porque quanto mais o si chegar para você, mais Satanás vai se utilizar e falar com você. Porque foi assim que Satanás fez no princípio e no meio. No princípio, com a Eva, a palavra foi: Deus disse isso, sim, e se vocês comerem, vocês vão ver isso. Cuidado, o si não é de Deus. O si talvez permeia nas nossas caminhadas de elucubrações e reflexões, porque a gente, humanamente e pecaminosamente falando, ficamos sempre na tendência de que a gente poderia ter feito aquilo. Meu irmãozinho, você não tem controle nem pelo ar que você respira. Se Deus fizer assim, parou o ar, tu já era. Então não se culpe pelo si que você não pode usar. Se culpe pela sua falta de fé, de não confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Quando Jesus foi levado para ser tentado no deserto, quando Satanás apareceu para ele, usou das mesmas artimanhas. E a primeira pergunta que Satanás fez para Jesus é: se você é filho de Deus. Olha o se de novo aí. E se você não tivesse vindo? E se você não tivesse feito? E se você tivesse agido daquela forma? Não seja vítima desse si satânico, irmão. Não combina com as nossas caminhadas de vida. Você não controla nada. Em vez de si, descanse na vontade de Deus. Depois da barganha, onde o si entra, a gente começa a passar por um processo de depressão.
Não a mesma depressão, psicossomaticamente falando, mas onde a gente se silencia, onde a gente se cala, onde a gente começa a acalmar-se e ficar ali. E como aconteceu com Elias, no livro de 2 Reis, onde se ausenta às vezes das pessoas, onde quer ficar sozinho, onde quer ficar só por um tempo, é o tempo onde eu estou elaborando da minha forma, meu luto. Mas depois disso, a gente passa por outro processo que é a aceitação dos fatos. E a força para recomeçar a vida, porque já que estamos aqui, vamos continuar a viver. Por isso que a dor e o luto, ele está na medida de quem o sente. Eu aprendi isso essa semana. Em quarto lugar, eu aprendi também que haverá mais dor quando houver mais amor. Por isso que para alguns de vocês, a Daunita não faz diferença nenhuma. Não é porque você não a ama, é porque você não a conheceu, porque se você tivesse conhecido, você a amava. E quanto mais a gente dói, é porque a gente ama, e isso é natural. Porque Jesus fala sobre amor, a palavra de Deus fala sobre esse amor, e Ele fala como a gente deveria amar. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, Deus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, Deus se preocupa com o nosso jeito de amar, e você talvez deveria se preocupar com a sua forma de amar. Não só fala como amar, e Jesus repete isso, quando você amar, ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, há uma forma de amar. Mas também, segundo o próprio Jesus, há uma confusão que a gente faz, inclusive nesse tempo presente, na nossa geração, a despeito dos nossos amores. Jesus fala um pouco sobre isso, em Mateus capítulo 10, nos dá uma pincelada, quando ele diz, aquele que amar o pai ou a mãe, mais do que a mim, falamos sobre isso semana retrasada, não é digno de mim, ele dizendo, gente, além de vocês amarem e ter como amar, ele está dizendo para nós, que vocês, às vezes, nós, naturalmente, confundimos e amamos mais aquilo que não deveríamos, e amamos menos aquilo que precisaríamos. E esse momento de confusão acontece muitas vezes na minha e na sua vida, porque a gente ama mais bichos do que gente. E eu falo para vocês, a crítica é comigo quando eu falo, e eu vivo isso, e vocês sabem muito bem disso. Quando muitas vezes nós amamos e desbalanceamos o que Deus fala sobre amor. Jesus, no livro de Mateus capítulo 6, vai dizer para nós, não valem vocês mais do que os animais, ou os pássaros, ou os lírios, as plantas, ou seja, nós somos a criação, os bichos em amor precisam estar aqui, é isso que o texto diz. Por isso que a nossa confusão, ou há mais amor em dor, talvez você não sente dor de uma pessoa que está morrendo, porque o seu amor está sendo projetado no lugar equivocado. E talvez nem um só lugar equivocado como bichinhos, mas como coisas. Tem gente às vezes, eu não sei se é o seu caso, que tem conflitos familiares, quer sejam com os filhos, com a esposa ou esposo, por causa de coisas. Porque o marido esqueceu o negócio, porque o marido quebrou, a esposa quebrou, ou fez isso, ou bateu a porta do carro exagerado, ou algo fez com o carro, aí grita aquela braveza. Cadê o amor? Por isso que às vezes a gente precisa entender que há um ranking de amor. Deus acima de todas as coisas, depois a sua esposa, seu esposo, depois os seus filhos, aí depois o resto você vai encaixando ali. E quando ele fala muito claro sobre amor, ele diz para nós que a gente precisa amar com intensidade quem a gente precisa amar. Mas também há uma quinta verdade que eu aprendi esses dias, que há um perigo da gente amar errado. A
Pastor, é possível amar errado? É possível amar errado. É possível amar errado porque o próprio Timóteo, no capítulo Paulo aos Timóteo, capítulo 1, capítulo 6, 1 Timóteo, versículo 10, ele diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Ou seja, quando nós amamos coisas, nós desconfiguramos o que Deus mandou a gente fazer. Ele nunca mandou a gente amar coisa. E a gente se perde e ama coisas. Dinheiro, ama carro. E quando eu digo amar, eu não estou dizendo que você não deva cuidar, não estou dizendo que você não deva proteger, não estou dizendo que você não deva tratar com zelo, mas eu estou dizendo que às vezes nós amamos muito mais e mexemos e confundimos e amamos errado as coisas. E da mesma forma, amamos os bichos. Provérbios capítulo 12, versículo 10 fala sobre isso. O justo cuida dos animais. Então se você tem um bichinho, cuida, dê o melhor para ele que você puder. Não maltrate, a Bíblia diz isso para nós, mas lembre-se, ele continua sendo um bicho, por mais que você quer que ele dê rodinha, por mais que você quer que ele dê patinha, por mais que você quer que ele faça o que você quiser, desconfigure teu cachorro, teu gato, meu cachorro não pode latir, a gente quer tanto, né? Mas ele continua sendo um cachorro, e quando você começa a amar demais os bichinhos, você está começando a amar errado, e você vai ter problema lá na frente. E não só vai ter problema lá na frente, como o problema de amar errado, é que a gente começa a produzir expectativas, coligações, envolvimentos, que ultrapassam aquilo que a gente deveria ter em meio àquele amor. E aí quando aquela situação nos arranca aquela coisa, aquele bichinho, ou aquela pessoa, a gente não consegue mais viver com, e não consegue mais viver sem. Talvez uma das frases que algumas pessoas dizem para nós: eu não sei viver sem o meu cachorrinho. Eu digo sempre para você, se você puder ouvir, o que você tem que ter desespero é quando você não conseguir mais viver sem Jesus, porque o resto a gente vai aprender a viver. Sem Jesus a gente não pode viver. O resto a gente dá um jeito. E esse problema da gente ter o perigo de amar errado, inclusive com pessoas, quando você ama exageradamente pessoas, você cria dependência emocional, você cria a ideia de que você não vive sem aquela pessoa, e que se aquela pessoa for embora da sua vida, ou do seu rol de amizade, você vai morrer, ou você vai se desesperar, não há mais projetos. Amar demais e erradamente. Deixa eu te dar um exemplo simples. Tem pais que amam demais erradamente os seus filhos. É isso mesmo que eu estou dizendo. Tem pais que amam erradamente os seus filhos. Por que amam erradamente, pastor? Porque a palavra de Deus é muito clara, que diz que os filhos é uma herança, é algo que veio de alguém para entregar para mim, e a gente vai finalizar com isso. Cuida, porque o teu filho, uma hora ele vai ter que casar como você casou, ele vai ter que sair da sua casa como você saiu, ele vai ter que ir para voar como a vida talvez o espera, e porque você ama errado e exagerado, você prende, você amarra, você não deixa, e um dia vai vazar pelos teus dedos, e cuidado, pode ser que ele vá para muito longe, porque é um grito dizendo: você me amou errado a vida inteira. A Bíblia fala sobre isso de certa forma no livro de Salmo, quando ele diz que os filhos são como as flechas, e é bom que os familiares, o cônjuge, o marido e a mulher, tenham na sua aljava muitos filhos, flechas, mas vai chegar o tempo que a gente, como flecha e pais, vão ter que lançar os nossos filhos, porque eles não são nossos. E deixa eu te mostrar um exercício simples. Quanto mais perto de você que você quer a flecha, inevitavelmente você vai ter que soltá-la. Quanto mais perto, quando soltar, mais longe ela quer ir de você. E sabe por que isso acontece? Amor errado. Teu filho não é teu bicho, teu filho não é suas coisas, teu filho é um presente de Deus para você.
Tem gente que ama errado. Brinco com a minha esposa, mas nesses dias não tenho falado, mas às vezes eu disse para ela: você ama a Daunita demais. Ela sabe disso. E o problema de amar errado é quando as coisas que nós amamos se vão, o nosso mundo acaba. Nem Jesus dá jeito para nós. É óbvio, Ele não é a essência do teu amor. É óbvio, Ele não é a rocha da qual está balizada e estruturado o teu amor. São teus filhos, é o teu carro, é teu emprego. Há um perigo da gente amar errado. E a última coisa que eu refleti nessa semana, mas não menos importante, Gênesis capítulo 2, versículo 15, quando Deus fez o homem e a mulher, Ele disse: cuidem, e colocou na terra e disse: protejam a terra, cuidem da terra, cultivem a terra. A palavra que Deus nos dá ali como homens e mulheres é: Deus nos fez mordomos. Em tudo nessa terra, eu e você somos mordomos, porque tudo é dele, tudo veio dele. Então até o carro, o cachorro, a esposa que eu tenho veio dele. E como veio dele como presente, eu tenho que ter consciência. Eu aprendi e tenho refletido isso muito na minha vida, essa semana especificamente, que eu preciso cuidar daquilo que Deus me dá. E esse cuidar, esse ter zelo, é cuidar porque não é meu, não é seu. O carro que eu tenho, cuide, ande com ele limpinho, ande com ele ajustadinho. Por quê? Porque é um presente que Deus está dando para um mordomo que tem um carro, cara. Coisas têm que ser cuidadas, é diferente de ser amada, entende? Porque tem gente que é tão sem noção com o carro, que dá nojo de entrar no teu carro, irmão. Não me convide. Brinco com o Paulo, né, Paulo? De vez em quando eu pego o carro dele, não está sujo tanto demais. Mas toda vez que eu empresto o carro de alguém, entrego com o tanque cheio e lavado, né, Paulo? Dia desse, Paulo chegou para mim: pastor, está precisando do carro? Eu falei: por quê? É que está sujo. Cuida do seu carro, irmão. Até porque vocês vão entrar no meu carro, se ele estiver limpinho, e um dia eu precisar de vocês, falar: eu sei, o pastor cuida, então eu vou emprestar em paz. Ou se o contrário acontecesse, aquela nojeira, bagunça, não cuida de nada, tudo sujo, Paulo, empresta o carro. Eu falei: misericórdia. Sabe por quê? Porque a gente não tem consciência de mordomia, a gente não sabe que a gente tem o que tem, as coisas, o trabalho, qualquer coisa que você tem é para você cuidar, irmão. Os bichinhos, a mesma coisa. Cuide dos bichinhos, porque se você os tem, se Deus deu permissão para a gente ter em casa gatinho, cachorrinho, passarinho, um monte de gatinho, um monte de cachorrinho, não importa o tanto, cuida, miserável. Agora pega porque quer fazer boa ação e não dá um trato, um cuidado o suficiente para um bichinho. Cuida. Mas talvez a pior circunstância nessas hierarquias é a gente ter pessoas perto da gente e a gente não cuidar delas, né? Deus deu o seu esposo, a sua esposa para você cuidar. Deus deu os seus filhos para você cuidar. Deus deu o emprego para você cuidar. Deus deu os bichinhos para você cuidar. Tudo Ele deu para mim e para você. Nada é meu, nada é seu. Tudo é de Deus. Até quando você morrer, meu irmãozinho, desculpa te dizer isso com franqueza, mas tu não vai levar nada. Porque nada foi seu. Só foi emprestado do céu para você cuidar. E muitas vezes nós somos negligentes. Por isso, algumas verdades eu quero que você guarde sobre o que eu aprendi, sobre as reflexões que eu fiz. Sobre o dia mau, vem para todos, eu aprendi. E gostaria de te ensinar. Coloque a sua fé em Jesus, porque o dia mau pode chegar amanhã. Segunda coisa que eu aprendi sobre a reflexão do dia mau: tem amigos mais chegados que irmãos.
Porque no dia mau são eles que vão ajudar a gente a continuar. Que vão te ligar e vão dizer só assim: estou aqui, tá? Que vão te mandar uma mensagem dizendo: ó, o dia mau a gente tem que ter fé no lugar certo e amigos do lado. Falei com uma pessoa essa semana e ela disse para mim sobre um problema que uma das nossas ovelhas enfrentou no passado, e ela conhece, lá em Sorocaba, e ela disse: ainda bem que essa pessoa estava na igreja, porque no tempo difícil o que fez essa pessoa se fortalecer foram as amizades. Como também biblicamente tenho que lhe dizer, aquilo que faz a gente perecer são as amizades. Já dizia o apóstolo Paulo: as más companhias corrompem. Mas já dizia Salomão: há amigos que no tempo da aflição são mais chegados do que irmão. O dia mau vem para todos. Coloque a sua fé no lugar certo e tenha gente boa do teu lado. Segunda verdade: tudo tem a sua validade. Quando eu refleti sobre isso, eu aprendi. Primeiro, aproveite ao máximo tudo aquilo que você tem. Conversava com um amigo um dia desses, e eu comprei o meu carro, né? Comprei a Santa Fé, que é 7 lugares. O dia que você quiser viajar e precisar de gente pra caramba no seu carro, pega meu carro, te empresto de boa. Ele disse para mim: eu não posso sair muito com o carro porque vai aumentar a quilometragem. Às vezes tem razão de ser, né? Porque é um carro caro ou algo assim, né? Mas você deixar aquilo que Deus te deu como mordomo e você não curtir aquilo. Por isso que tudo tem validade. Aproveite o máximo cada momento daquilo que está nas suas mãos. Quer seja um veículo, quer seja o seu emprego, quer seja um bichinho. Aproveita, curte. Quer seja uma pessoa, quer seja um tempo junto. Tudo tem um tempo determinado. Por isso também, se tudo tem validade, peça sabedoria a Deus para canalizar a sua energia naquilo que deve sim ter o seu tempo. Peça a Deus sabedoria. Porque pode ser que no meio da nossa loucura e caminhada da vida a gente se perde. E ao invés da gente viver mais tempo com os familiares, a gente vive com os amigos. Ou ao invés de viver mais tempo com o pai e com a mãe, a gente vive com fulano e ciclano. Ou ao invés de viver mais tempo com o marido e com a mulher, a gente vive com os filhos. Ou viver mais tempo com os filhos, a gente vive com os bichinhos. E a gente vai colocando energia no lugar errado. Tudo tem validade, aprenda. Coloque a sua energia no lugar certo. Quando eu refleti sobre a dor e a medida de quem sente, eu aprendi: não menospreze a dor de ninguém. Ela é importante porque é dela. Não menospreze quando alguém chorar por causa de um carro, de um sapato, de um bicho ou de gente. Seja empático e olhe e sinta a dor daquele outro. E também respeite o tempo de cada um. Porque talvez comigo você pode conversar, com a minha esposa nesse tempo você perguntar para ela, ela vai se acabar. Por isso aqui vai uma orientação bíblica, de forma a entender as visitas que a gente faz, quer seja em velórios ou em pessoas enlutadas. Não pergunte coisas. Como que aconteceu? Pergunta não. Que hora que foi? Pergunta não. Mas estava tudo bem? Pergunta não. Se a pessoa quiser abrir o coração e começar a conversar, só ouça, mas não pergunta não. Você não tem ideia como dói para a gente ter que responder o que a gente não quer responder agora. Por isso, com a dor, à medida de quem sente, eu aprendi que a gente não deve menosprezar a dor do outro. E talvez ficar mais em silêncio do que perguntar. A tua presença, a sua mensagenzinha, ou só um olhar já faz bastante diferença.
Na reflexão que eu fiz, há mais dor quando se há mais amor. Eu aprendi que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, porque é a única coisa que eu não vou perder, nunca, nesse mundo, é o Pai. Até quando o mundo me for tirado, até quando a saúde, a doença me acusar, ou a saúde for arrancada de mim, e eu tiver que enfrentar a morte, mesmo ali, terei vitória, porque a morte é só uma transição, um passo, para eu reencontrar com o meu Pai. Por isso ame o Pai acima de todas as coisas, porque é a única coisa que nunca vai sair de nós. Mas também há mais dor quando se há mais amor. Talvez você precise avaliar as suas prioridades quanto ao amor. Quem vem primeiro? Quem você ama mais? Quem no seu rol de relacionamentos tem mais o teu amor? Penúltimo, há o perigo de amar errado. É verdade, falamos bastante sobre isso. E a despeito dessa reflexão eu aprendi, cuidado. Você pode se machucar por coisas que não valem, porque você ama errado. E eu aprendi também a amar muito mais as pessoas e usar as coisas, e não amar as coisas e usar as pessoas. Eu me recordo e aprendi isso, as duras penas, que quando a minha esposa bateu um carro que a gente tinha, a gente namorava ainda, eu emprestei para ela, e ela bateu e eu perguntei, o que você fez com o carro? Ela amassou um negocinho. Como que foi? A minha quarta pergunta foi, como é que você está? Que besta que eu era. Hoje a primeira pergunta é se acontece algo, como é que você está? Estou bem. Então tá bom. E o carro vai sobreviver? Realinhe seus amores, para você não amar errado. E por último, talvez o mais importante que você deveria levar hoje aqui. Deus nos fez mordomos, aprendi essa reflexão, me trouxe muitas imagens e textos bíblicos. E a despeito de Deus nos fazer mordomos, 3 verdades eu dou para você. Primeira, faça tudo com excelência, porque pode ser a última vez que você terá contato com aquilo, quer seja seu carro, quer seja o seu bichinho, quer seja o seu filho, a sua filha, seus pais, sua família. Segunda verdade sobre ser mordomo, é sempre lembrar, nada daquilo é seu, então não ame demais, ame certo, porque um dia você vai ter que abrir mão disso, do teu carro, você tem que vender, ou bater, ou vão roubar, e para você não morrer por causa disso, lembre-se, não é seu. Use a expressão, mesmo que seja perdendo gente, perdendo o bichinho, quem quer que seja. Quando Jó, capítulo 1, ouviu a expressão de que seus filhos morreram, ele disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu só cuido, nada é meu. Quando a gente começa a viver assim, irmãos, a gente não tem problema em emprestar carro para os outros, não. Antes do último, tive uma experiência maravilhosa com um amigo em Maringá. Eu tinha um outro Corolla, gosto de Corolla. E o Caio, o nome desse rapaz, presbítero lá na segunda de Maringá, ele casou e eu falei, cara, tá aqui. Ele tinha moto, ele e a namorada, a esposa só tinha moto. E eu dei a chave do Corolla, falei, vai para a praia. Ele foi para a praia, ia de moto, falei, vai, não vai alugar carro, não, vai com o Corolla do pastor. Ele foi, delícia, andou, é o sonho dele, inclusive hoje ele tem um desse. Subi na Serra do Paraná, voltando, ele falou, Isaías, eu estou procurando no porta-luva aqui, eu acho que não vou precisar, mas estou procurando aqui, já voltando da praia, cadê o negócio de seguro? Eu falei, seguro do quê? Do carro. Mas não tem seguro? Falei, como assim? Eu falei, não tem.
E você me emprestou? Eu falei, emprestei, não é meu, é do reino. Se é do reino, bora lá usar. Talvez isso só empresta porque tem seguro. Não estou dizendo que você não tem que ter seguro. Só estou dizendo que você tem que ter consciência de que nada é seu, tudo vem de Deus. E a terceira e última verdade sobre ser mordomo que eu aprendo está em Lucas. Deus vai te pedir conta de tudo que Ele deu para você cuidar. Deus vai pedir conta de tudo, Ele vai voltar e lhe perguntar, como é que você tratou os bichinhos? Dei o meu melhor, Senhor. Como é que você tratou os bens que eu te dei? Como é que você tratou os filhos que eu te dei? Como é que você tratou o cônjuge que eu te dei? E como é que você tratou a vida que eu te dei? Nem a vida é sua. É um presente de Deus. Somos só mordomos nessa terra. Só para cuidar. Para você ouvir, refletir e agir. Três verdades que eu guardo para a gente pensar. A primeira delas, não seja displicente com a sua vida. E nem com as coisas ao seu redor. Tudo passa rápido. A segunda verdade que eu lhe deixo é: aprenda a viver com a dor. Desde o nascimento a gente aprende com a dor. Até para morrer a gente dói. Dor faz parte da nossa vida. Mas a última frase que eu quero que você guarde, a despeito do ouvir, refletir e agir, o Senhor estará contigo. E para isso eu quero deixar para a gente pensar o Salmo de número 23. Quando o próprio texto, nos seus 6 versículos, diz assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor dele. Versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que sobre mim venham dias difíceis, de dor, de luto, de perda, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A despeito de sei quem tu és e quem eu sou, pode preparar uma mesa na presença dos meus adversários, que eu não tenho mais medo de ninguém e de nada. Unges minha cabeça, faz do céu descer algo para inundar a minha vida, e o meu cálice da unção que vem do céu transborde. Versículo 6, certamente, tenho convicção clara disso, de que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade porque aquilo que eu faço, que deu certo, é porque Deus é bom. Tudo é dele. Misericórdia é porque às vezes eu erro, às vezes eu faço coisas que o meu coração está mandando e eu esqueço de ouvir Deus e faço aquilo que está no meu intento. Ele olha para mim e vem me cobrindo com a sua misericórdia. Portanto, quer seja bondade ou misericórdia, ambas correrão atrás de mim. E porque eu sei que esse é o melhor ambiente para eu viver, habitarei na tua casa, no teu espaço, onde tu estás, para todo sempre.